Você já leu Levítico 10? O que você achou? Nadab e Abiú, dois personagens que saíram do Egito, são filhos do sumo sacerdote, vem de uma linhagem que aprendeu o ofício, sabiam o que tinham que fazer, e de repente neste capítulo nós vemos algo que para nós é aterrorizante. Muitas vezes, quando só lemos esse capítulo fora do contexto, vamos nos assustar, vamos entender que o Deus é um Deus que aterrorizou. Entretanto, nós precisamos ver que Nadab e Abiú estão dentro de um contexto, de uma história, e que se algo aconteceu a eles, foi por responsabilidade deles mesmos. Algo muito semelhante acontece no Novo Testamento, em Atos, quando nós vemos um casal também fazendo a Deus, desafiando a Deus, mentindo contra o Espírito Santo e pagando um preço muito alto. Então, a morte de Nadab e Abiú está em Levítico 10, de 1 a 10, 1 a 11. O que Deus tinha ordenado para Nadab e Abiú? Se voltarmos um pouco lá para Êxodo 30, versículo 6 a 9, nós vamos ver o que Deus fala para Moisés, e consequentemente eles também sabiam. Ele fala assim: coloque o altar em frente do véu, que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Aí no 7 fala assim: Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente nas suas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derrame sobre ele ofertas de bebidas. Então, Deus tinha ordenado o que deveriam fazer. Eles tinham tido todo esse preparativo, lembrando que em Êxodo eles já receberam as orientações, e agora em Levítico, então, eles estão começando a praticar, a fazer. E então, aonde eles pecaram? A Bíblia fala que eles apresentaram um fogo estranho. Se olharmos lá em Levítico 10, ele fala assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então, esse fogo estranho, a Bíblia não fala mais elementos sobre esse fogo estranho. A Bíblia só ressalta em Números 3, 4, quando nós lemos ali, nesse momento, que Deus fala assim: Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo estranho. E diz então, mais eles fizeram de errado. Entretanto, no capítulo 16, nós vimos uma orientação de Deus para Arão interessante. Por que interessante? Porque acrescenta ali como se eles tivessem não se preparado da forma como era de ter sido feito, mas que eles colocaram talvez um elemento de descontração. Vamos ver ali no versículo 16, capítulo 16, versículo 1 e 2. Ele fala assim: o Senhor falou com Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. Lembra? Deus primeiro fala onde deveria estar o altar e o que deveriam fazer. Então aqui dá a impressão que eles quebraram alguns limites. Eles se aproximaram da área, talvez onde é que não deveriam ter sido feito. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo do véu diante da tampa da arca, para que não morra. Então ali a gente vê que de repente eles tenham tido um pouco de abuso de entrar não no lugar que eles deveriam ter entrado. E no versículo 8 e 9 do capítulo 10, Deus dá mais uma regra. Depois diz o Senhor a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada antes de entrar na terra do encontro, senão vocês morrerão. O que eu percebo? Se Deus, ali no capítulo anterior, se agrada do sacrifício, do holocausto, e sai fogo da presença dele, consome o holocausto porque ele se agradou, agora no momento, quando Nadab e Abiú se prostram e se oferecem na presença de Deus fazendo sacrifício,
Deus não se agradou desse coração. Então, o fogo que entra agora é um fogo que consome, um fogo que mata. Isso me leva a entender e me preocupar sobre como deve ser o nosso culto ao Senhor. A Bíblia mostra a santidade de Deus, Ele é fiel, gracioso, mas Ele é um Deus exigente. E Ele é diferente hoje. Nós hoje não precisamos nos preocupar com o nosso coração. O culto hoje deve ser cristocêntrico. Ele deve ser levado à adoração a Deus através de Cristo. Cristo é o centro do nosso culto. E quando eu vejo o culto hoje, eu vou à igreja, eu me preocupo comigo, não me preocupo com preparo ao culto. Nós saímos para a igreja preocupados conosco e não em como agradar o coração de Deus, não em saber se eu estou agradando o coração de Deus. E hoje, nesse período remoto, pior ainda, muitas vezes nós nem nos preocupamos em estar no culto na hora certa, porque nós podemos assistir depois. Então, Jesus deixou de ser o centro há muito tempo. Quando eu estou no culto, eu não gosto de algo do culto. É como se o culto fosse para mim. Não, o culto não é para mim, o culto é para a igreja. Entender que Deus é o centro da nossa adoração, Jesus é o centro. O louvor eu não gostei, mas não tenho que gostar. O louvor que tem que gostar é Deus, é Jesus. Eu canto, eu estou me mostrando. Não, eu sou adorador de Cristo. Então, entender que a adoração é uma resposta à graça de Deus. Eu ofereço a Deus, no momento da minha adoração, o meu melhor, a minha primícia. E quando eu estou adorando a Deus, eu estou oferecendo a Deus o meu serviço e a minha obediência a Deus. Então, não se assuste com Nadab e Abiú. Se assuste com a sua vida, com o momento que você está e como você está, para que Deus possa olhar para você e se adorar, e se adorar não, ele se agradar da sua adoração.